Pessoal, preparei esta aula com muito carinho para apresentar uma abordagem integrativa sobre a utilização da fotobiomodulação na reabilitação neurológica. Nós vamos realizar um treinamento utilizando um equipamento portátil em formato de caneta, que nos permite trabalhar tanto com aplicações pontuais quanto com estratégias sistêmicas. Ao longo da aula, vamos compreender como utilizar esse recurso em determinados pontos e por diferentes vias de aplicação, buscando contribuir com o processo de reabilitação neurológica. Antes de começarmos, quero me apresentar. Eu sou Tércio Ribeiro, consultor em fototerapia laser e LED, com 17 anos de experiência atuando em diferentes áreas da saúde. Durante todos esses anos, venho acompanhando profissionais, equipamentos, protocolos e diferentes aplicações da terapia de luz. Meu objetivo é transformar essas informações em um conteúdo claro, organizado e aplicável à rotina clínica. Nesta aula, vamos falar sobre a reabilitação neurológica e compreender o que a ciência da luz pode nos proporcionar em relação à neuroplasticidade, a bioenergética cerebral e a energia celular. Quando aplicamos a terapia de luz em determinadas regiões do corpo, o organismo reage a esse estímulo, produzindo diferentes efeitos terapêuticos. Entre esses efeitos, encontramos a modulação da atividade celular, o estímulo à produção de ATP e a melhora da bioenergética celular. O ATP é uma molécula fundamental para o funcionamento das células. Ele participa da produção e da transferência de energia necessária para que as células realizem suas funções. Quando trabalhamos com a fotobiomodulação, buscamos estimular essa resposta celular e contribuir para o equilíbrio do organismo de maneira mais ampla e sistêmica. Essa abordagem pode proporcionar benefícios tanto para a saúde mental quanto para a organização das funções do corpo, atuando sobre a energia celular, a bioenergética e os mecanismos envolvidos na recuperação funcional. Dependendo da condição clínica e da fase da doença, podemos observar respostas importantes durante o processo de reabilitação. Nas doenças degenerativas, nem sempre conseguimos falar em cura. Entretanto, podemos trabalhar para melhorar a qualidade de vida, preservar funções e reduzir o sofrimento desses pacientes. As doenças neurodegenerativas podem provocar uma piora progressiva da condição clínica e das funções cerebrais. Por isso, toda estratégia capaz de contribuir para a manutenção da funcionalidade e da qualidade de vida possui grande importância dentro da reabilitação. É justamente essa abordagem que vamos estudar hoje. Como podemos utilizar a terapia de luz para contribuir com a melhora do quadro clínico desses pacientes? A fotobiomodulação transcraniana apresenta diferentes estratégias de aplicação e vem demonstrando um grande potencial dentro da neuroreabilitação. Ela pode ser considerada um recurso moderno que pode ser integrado às técnicas que o profissional já utiliza em sua prática clínica. Essa terapia atua sobre a bioenergética cerebral, contribuindo para os processos relacionados ao envelhecimento e às doenças neurodegenerativas. Como acabamos de observar, um dos principais objetivos é melhorar a qualidade de vida e reduzir o sofrimento provocado pela progressão dessas doenças. Para compreendermos por que a terapia de luz pode proporcionar esses benefícios, precisamos entender o que acontece quando a luz interage com o organismo e como essa resposta pode auxiliar na organização das funções neurológicas. A fotobiomodulação cerebral é uma terapia não invasiva. Embora existam diferentes comprimentos de onda, os mais conhecidos e utilizados são o vermelho e o infravermelho próximo. Esses comprimentos de onda podem modular as funções cerebrais, além de atuar sobre células e tecidos. No equipamento que utilizaremos nesta aula,
temos o comprimento de onda vermelho de 660 nanômetros e o comprimento de onda infravermelho de 808 nanômetros. Também podemos trabalhar com a terapia combinada, utilizando os dois comprimentos de onda. Ao longo da aula, vocês compreenderão por que realizamos essa combinação e quais benefícios buscamos com essa estratégia. Também precisamos conhecer as diferentes rotas de aplicação. A terapia de luz não precisa ser aplicada em apenas um local. Existem diferentes vias que podem ser utilizadas durante o tratamento. Uma delas é a via transcraniana, realizada sobre a calota craniana. Nessa aplicação, trabalhamos em regiões específicas do crânio, de acordo com as áreas cerebrais que desejamos estimular e com o objetivo do protocolo. Outra via muito importante é a intranasal. A via intranasal apresenta uma comunicação sistêmica importante e pode ser utilizada dentro das estratégias de fotobiomodulação voltadas à reabilitação neurológica. Temos também a aplicação transpalatal, considerada uma aplicação intraoral. Ela é realizada na região de transição entre o palato duro e o palato mole. Quando posicionamos o equipamento nessa região, buscamos estimular áreas relacionadas ao equilíbrio da glândula pineal. Essa pode ser uma via importante para pacientes que apresentam distúrbios do sono associados a doenças degenerativas. Outra possibilidade é a aplicação transmeatal, realizada por meio do conduto auditivo externo. Essa via apresenta uma relação importante com estruturas neurológicas, incluindo regiões associadas ao tronco encefálico. Ao realizarmos a irradiação no conduto auditivo, buscamos estimular a vasodilatação, favorecer a circulação periférica e contribuir com a neuromodulação. Essa aplicação também possui relação com o sistema límbico, que participa das emoções, do comportamento, da memória e de diferentes respostas do organismo. Por isso, a neuromodulação das informações relacionadas ao sistema límbico pode ser muito importante dentro da reabilitação neurológica e da saúde mental. Com os comprimentos de onda vermelho e infravermelho, conseguimos trabalhar diferentes regiões e objetivos terapêuticos. Na aplicação transcraniana, por exemplo, podemos realizar a irradiação de maneira pontual sobre determinadas áreas da calota craniana. A resposta dependerá do tempo de aplicação, da dose entregue e da potência do equipamento. O equipamento utilizado nesta aula possui potência fixa de 100 mW. Dessa forma, conseguimos calcular o tempo necessário e realizar a irradiação pontual conforme o protocolo escolhido. Além da aplicação pontual transcraniana, também temos as vias consideradas sistêmicas. A via intranasal pode ser utilizada como uma via sistêmica. A aplicação intraoral também pode apresentar uma ação sistêmica. A via transmeatal também pode ser considerada dentro dessa estratégia, porque existem vasos superficiais e profundos localizados próximos às regiões irradiadas. Temos ainda uma via bastante conhecida, realizada sobre a artéria radial, o ILIB. O ILIB é utilizado como uma estratégia sistêmica dentro da fotobiomodulação. Durante o tratamento, podemos organizar diferentes vias de aplicação, associando estratégias sistêmicas e pontuais. Podemos, por exemplo, trabalhar com a aplicação sobre a artéria radial e associá-la às vias intranasal, intraoral, transmeatal ou transcraniana, de acordo com a necessidade do paciente e com o objetivo terapêutico. O efeito sistêmico é importante porque buscamos neuromodular as informações cerebrais e favorecer os mecanismos envolvidos na neuroplasticidade. Portanto, ao longo desta aula, vamos compreender como essas diferentes vias podem ser organizadas e utilizadas dentro das estratégias de reabilitação neurológica. Antes de começar, preciso pedir uma pequena moeda de troca.
e essa é de graça. Deixe sua curtida, faça um comentário e conte o que achou da aula ou qual tema gostaria de ver por aqui. Essa interação é muito importante porque mostra ao YouTube que este conteúdo é relevante e ajuda o canal a continuar aparecendo para mais profissionais. Hoje, encontrar aulas sérias e gratuitas está cada vez mais difícil. Inclusive, minha equipe vive dizendo para eu deixar tudo apenas no Atlas da fotobiomodulação ou na área de membros. Mas eu ainda acredito que a ciência precisa chegar a mais pessoas. Então, se este conteúdo ajuda você, aperte o botão de curtir, deixe um comentário e, caso apareça para você, ajude também no botão de hype. Vamos mostrar que a ciência pode chamar mais atenção do que vídeos engraçados. Ou vocês preferem que eu pinte a barba de verde? A careca não, porque aí já seria exagero. Agora, brincadeiras à parte, vamos voltar à aula e aprender a utilizar o laser de maneira correta, consciente e profissional. Essa é uma estratégia muito importante, capaz de gerar diferentes benefícios, inclusive o aumento da energia celular produzida pelas mitocôndrias. Nós encontramos uma grande quantidade de mitocôndrias no tecido cerebral, mas elas não estão presentes somente no cérebro. As mitocôndrias estão distribuídas por todo o organismo, incluindo as vísceras, os músculos e o intestino. Nosso corpo funciona como um sistema integrado, com uma ampla rede mitocondrial distribuída pelos diferentes tecidos. Por isso, quando realizamos a irradiação por apenas uma via, podemos não alcançar o mesmo efeito sistêmico que seria obtido por meio da combinação de diferentes estratégias. Outro objetivo importante é a modulação da inflamação. Precisamos contribuir para a redução da neuroinflamação, porque as doenças neurodegenerativas estão relacionadas a processos inflamatórios crônicos. Muitas vezes esse paciente vem sofrendo há bastante tempo. Com a progressão da doença, ele pode começar a perder diferentes capacidades, principalmente as funções executivas. Essa perda, coloca o paciente em uma situação de sofrimento e pode agravar as alterações cognitivas e a organização das funções neurológicas. Retomando a aplicação transcraniana, nós realizamos a irradiação sobre regiões do neocórtex. Esse é um dos métodos utilizados na fotobiomodulação cerebral. A luz aplicada externamente alcança principalmente as camadas corticais mais superficiais. As estruturas internas e profundas apresentam maior dificuldade de receber essa luz por meio de uma aplicação transcraniana convencional. Para uma aplicação diretamente em regiões profundas do cérebro, seria necessário utilizar uma abordagem intracraniana invasiva. Entretanto, não trabalhamos com terapias invasivas dentro da reabilitação realizada com equipamentos externos de baixa potência. Na aplicação transcraniana, a luz precisa atravessar diferentes barreiras. Temos a pele, o couro cabeludo, os tecidos subcutâneos, os ossos da calota craniana e as meninges. Durante esse percurso, uma parte da energia entregue na superfície é absorvida ou dispersada. Consequentemente, a dosimetria aplicada sobre o couro cabeludo não será integralmente entregue às estruturas cerebrais. É também por esse motivo que podemos associar diferentes vias de aplicação dentro da estratégia terapêutica. Existem pesquisas sobre dispositivos intracranianos capazes de liberar luz diretamente no tecido cerebral, inclusive utilizando luz pulsada. Porém, esses dispositivos dependem de implantação cirúrgica e não fazem parte da terapia não invasiva que utilizamos na prática da reabilitação. Ao trabalharmos externamente sobre a calota craniana, também encontramos vasos sanguíneos superficiais que podem se beneficiar da irradiação. Por isso, utilizamos tanto o comprimento de onda vermelho
quanto o infravermelho próximo, inclusive de maneira combinada. Existem cromóforos que respondem à luz vermelha e cromóforos que respondem ao infravermelho. Ao associarmos os dois comprimentos de onda, buscamos ampliar as respostas celulares e vasculares envolvidas no processo terapêutico. Dessa forma, podemos agregar diferentes vias de aplicação para contribuir com a reabilitação neurológica e cognitiva. Outra possibilidade é a aplicação pelo canal auditivo, conhecida como via transmeatal. O conduto auditivo externo está localizado na região temporal. Essa aplicação é utilizada com o objetivo de alcançar estruturas relacionadas aos lobos temporais, ao sistema límbico e às regiões posteriores e inferiores do encéfalo. Também podemos direcionar essa estratégia para pacientes que apresentam sintomas como tontura, sensação de cabeça pesada, confusão mental e esquecimento associados às doenças degenerativas. Ao posicionarmos a luz no conduto auditivo, o feixe apresenta uma direção que favorece a irradiação das regiões inferiores, laterais e posteriores. Dessa forma, trabalhamos bilateralmente sobre as regiões temporais e buscamos também influenciar áreas relacionadas ao cerebelo por meio da aplicação transmeatal. Temos ainda a aplicação intranasal, uma via sistêmica, que considero muito importante dentro dos tratamentos. Em diferentes pacientes, por entender que essa região pode produzir uma resposta sistêmica rápida. A luz atravessa os tecidos da cavidade nasal e encontra uma estrutura óssea mais fina na região da lâmina cribriforme do osso etmoide. Essa via é utilizada com o objetivo de alcançar estruturas subcorticais e favorecer respostas relacionadas ao sistema límbico, incluindo áreas associadas ao hipocampo e à amígdala. A amígdala possui uma participação importante nas respostas emocionais e no estresse. Quando o paciente permanece em estado de estresse por muito tempo, pode ocorrer uma desorganização neurofuncional, com aumento da agitação, dificuldade para relaxar e alterações no sono. Esses pacientes podem apresentar pensamentos acelerados, pensamentos repetitivos, dificuldade para dormir e uma constante sensação de inquietação. Todo esse quadro também pode estar associado ao aumento da tensão neuromuscular. A musculatura permanece contraída por mais tempo, favorecendo o surgimento de dores e desconfortos. Quando essas alterações estão associadas às doenças degenerativas, o paciente pode apresentar comprometimentos ainda mais amplos, envolvendo inflamação sistêmica, redução da bioenergética, esquecimento e alterações cognitivas. Por isso, a via intranasal pode ser uma estratégia interessante para auxiliar na organização dessas funções. Ela pode ser utilizada com o objetivo de estimular regiões relacionadas ao sistema límbico, ao hipocampo, à amígdala e ao córtex orbitofrontal, além de beneficiar áreas da região pré-frontal. Nos pacientes com doença de Parkinson, a via sistêmica intranasal também pode ser incluída na estratégia terapêutica. Nesse caso, buscamos atuar sobre mecanismos relacionados à dopamina, à neuroinflamação, à rigidez muscular, aos tremores, à qualidade do sono e ao equilíbrio geral do paciente. O objetivo é proporcionar maior tranquilidade, reduzir os desconfortos e favorecer uma melhor qualidade de vida. Como mencionei anteriormente, também existem estudos sobre a aplicação intracraniana invasiva. Embora não seja a abordagem utilizada, outra região que pode ser utilizada como via sistêmica é o pescoço. Nessa região, encontramos estruturas vasculares muito importantes, como as artérias carótidas, as veias jugulares e as artérias vertebrais. As artérias vertebrais participam da formação da artéria basilar e da irrigação da região posterior do cérebro. Por isso, a irradiação dessa região pode ser indicada
com o objetivo de favorecer a vasodilatação, a circulação periférica e a oxigenação cerebral. Quando aumentamos a circulação sanguínea, também favorecemos a chegada de oxigênio e nutrientes aos tecidos. Portanto, além da via transcraniana, podemos orientar a utilização de vias sistêmicas remotas dentro de uma estratégia mais ampla de fotobiomodulação. A via transcraniana é uma das principais rotas para trabalhar o córtex cerebral, mas não precisa ser utilizada de maneira isolada. Ela pode ser associada a outras vias conforme o objetivo terapêutico e a avaliação realizada pelo profissional da saúde. Quando realizamos uma estratégia sistêmica, buscamos favorecer o consumo de oxigênio, a perfusão cerebral e a organização das redes neurológicas. Com uma circulação mais eficiente, podemos melhorar a oxigenação e oferecer melhores condições para o funcionamento cerebral. Retomando a via intranasal, essa rota pode beneficiar regiões relacionadas ao sistema límbico e ao córtex pré-frontal. Ela é utilizada como uma estratégia de irradiação cerebral que reduz parte das barreiras encontradas na aplicação sobre a calota craniana. Essa abordagem pode ser indicada para pacientes com insônia, ansiedade, irritabilidade, estresse e dificuldade de relaxamento. Pacientes com doenças neurodegenerativas frequentemente apresentam ansiedade, alterações emocionais e distúrbios do sono. Muitas vezes eles não conseguem relaxar nem mesmo durante a noite. Por meio dessas estratégias, buscamos proporcionar maior tranquilidade, favorecer o relaxamento e melhorar a qualidade do sono. Com uma melhor circulação, maior oxigenação e organização das respostas neurológicas, o paciente pode apresentar uma melhora global em seu estado funcional. Também precisamos considerar a relação entre o intestino e o cérebro. O eixo intestino-cérebro possui uma participação muito importante na inflamação, na imunidade, no metabolismo, no comportamento e nas funções neurológicas. Por isso, as aplicações remotas também podem ser utilizadas dentro de estratégias de neuroproteção. Quando trabalhamos sobre a região abdominal, buscamos modular processos inflamatórios sistêmicos e contribuir para o equilíbrio do microbioma intestinal. Com uma melhor organização intestinal, o paciente pode apresentar menos fadiga, menos cansaço físico e menor cansaço mental. Também podemos favorecer a absorção de vitaminas e nutrientes, contribuindo para uma condição nutricional mais adequada. A região abdominal pode ser irradiada pontualmente com o equipamento que estamos estudando. O profissional poderá organizar a quantidade e a distribuição dos pontos de acordo com o protocolo indicado para aplicação transabdominal. Nessa região, encontramos diversos vasos sanguíneos, artérias, órgãos, tecidos e células relacionadas ao sistema imunológico. A terapia de luz pode contribuir para a modulação da inflamação, das alterações do microbioma e dos quadros de disbiose intestinal. A disbiose está relacionada a alterações inflamatórias e à produção de substâncias que podem afetar diferentes regiões do organismo, inclusive o sistema nervoso. Por isso, a aplicação transabdominal pode ser indicada como parte de uma estratégia sistêmica, buscando produzir efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores que repercutam também no cérebro. Essa resposta pode contribuir para a redução da neuroinflamação sistêmica e impactar positivamente a reabilitação de pacientes com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Também ocorre uma modulação do metabolismo e da resposta imunológica, influenciando diferentes etapas da cascata inflamatória. Além dessa atuação sistêmica,
temos um efeito muito importante sobre as mitocôndrias. A terapia de luz pode aumentar a atividade mitocondrial e favorecer a produção de ATP. Quando a luz é absorvida pelas células, ela estimula processos relacionados à respiração mitocondrial e à produção de energia. Eu costumo indicar a associação dos comprimentos de onda vermelho e infravermelho próximo. A luz vermelha e a infravermelha apresentam características diferentes de penetração e absorção, permitindo trabalhar células, tecidos, estruturas vasculares e regiões relacionadas ao sistema nervoso. Para que essa interação aconteça, precisamos da presença dos cromóforos. Os cromóforos são moléculas capazes de absorver determinados comprimentos de onda e transformar essa energia luminosa em uma resposta biológica. Existem cromóforos que respondem à luz vermelha e outros que também absorvem comprimentos de onda do infravermelho próximo. Um dos principais componentes envolvidos nesse processo é o citocromo C oxidase, localizado na cadeia respiratória mitocondrial. Quando ocorre a absorção da luz, podemos favorecer a respiração mitocondrial e aumentar a produção de energia celular. Esse processo participa da modulação da inflamação e da organização das respostas metabólicas do organismo. A partir dessa interação, inicia-se uma cascata de sinalização celular. É como uma explosão organizada de energia dentro das células, representada pela maior disponibilidade de ATP. Com uma melhor bioenergética celular, muitos pacientes podem apresentar mais disposição durante o dia e uma melhor organização do ciclo do sono. Eles podem conseguir relaxar com maior facilidade, iniciar o sono de maneira mais adequada e despertar menos vezes durante a madrugada. Também existe uma relação importante com os mecanismos de drenagem e limpeza cerebral, especialmente com o sistema linfático, que atua com maior intensidade durante o sono. Quando o paciente dorme melhor, o cérebro também consegue organizar melhor a remoção de resíduos metabólicos. Os efeitos da fotobiomodulação não ficam restritos ao cérebro. Eles podem repercutir sobre todo o organismo porque as mitocôndrias estão presentes nos diferentes tecidos e sistemas. A ativação das vias de sinalização celular pode favorecer os mecanismos de reparação e a recuperação funcional dos neurônios. Com maior produção de energia, também podemos estimular processos relacionados à angiogênese, à microvascularização e à formação de novas conexões neurais. Essas novas conexões estão relacionadas à formação de sinapses e à capacidade de adaptação do sistema nervoso. Também buscamos promover neuroproteção, reduzir a morte celular e favorecer a neuroplasticidade. Além disso, podemos contribuir para o funcionamento dos sistemas linfático e linfático, auxiliando na drenagem e na eliminação de resíduos e substâncias acumuladas no organismo. Todo o conteúdo que estamos abordando nesta aula também está reunido no Atlas da Fotobiomodulação. O Atlas foi desenvolvido para concentrar em um único material protocolos de laser e LED aplicáveis a diferentes áreas da saúde e compatíveis com os principais equipamentos disponíveis no mercado. São mais de 900 páginas com parâmetros, tempos de aplicação, comprimentos de onda, dosimetrias e orientações organizadas para facilitar a utilização prática pelos profissionais. As aulas complementares possuem um papel importante dentro desse projeto. Por meio delas, conseguimos apresentar atualizações, novas técnicas, pesquisas recentes e conteúdos que surgem constantemente na área da fotobiomodulação. O Atlas também acompanha uma inteligência artificial desenvolvida para auxiliar o profissional durante seus estudos e na consulta dos protocolos. Conforme novas informações e perguntas são incorporadas
esse recurso continua sendo atualizado e aprimorado. Atualmente, o livro físico está disponível em português e pode ser adquirido diretamente em nossa loja ou pelo Mercado Livre. Os links de acesso estarão disponíveis na descrição desta aula. Também disponibilizamos o Atlas em formato digital em PDF na versão em português. As versões digitais em inglês e espanhol já estão integralmente traduzidas e preparadas. No momento, estamos trabalhando nas negociações e na estrutura necessária para ampliar oficialmente a distribuição para outros países. Além do conteúdo do Atlas, o acesso digital inclui aulas atualizadas e o suporte da inteligência artificial. Também estamos desenvolvendo o aplicativo do Atlas da fotobiomodulação. Dependendo do momento em que você estiver assistindo a esta aula, o aplicativo poderá já estar disponível. Nele, o profissional poderá cadastrar seus clientes, preencher fichas de anamnese, registrar a evolução dos atendimentos e anexar exames e documentos. Essas informações poderão ser utilizadas para auxiliar na organização dos protocolos e oferecer um acompanhamento mais completo. O aplicativo também reunirá os parâmetros de cada técnica, incluindo comprimento de onda, potência, energia, tempo de aplicação, quantidade de pontos e sequência de utilização. Todo esse conteúdo foi desenvolvido de maneira independente da área de atuação e da marca do equipamento. O profissional poderá adaptar os protocolos ao aparelho que já possui, desde que sejam respeitados os parâmetros necessários para cada técnica. Eu trabalho com equipamentos de diferentes fabricantes e não defendo a ideia de que exista um único aparelho superior a todos os outros. Cada equipamento possui características, recursos e indicações específicas. Por isso, quando alguém afirmar que determinado aparelho é o único ou o melhor do mercado, é importante analisar essa informação com cuidado. A escolha deve considerar fatores como comprimento de onda, potência, modo de emissão, assistência técnica, garantia, ergonomia e compatibilidade com os tratamentos que o profissional pretende realizar. Caso você esteja pesquisando o seu primeiro equipamento, avaliando uma nova aquisição ou comparando diferentes modelos, pode entrar em contato comigo. Meu trabalho é orientar os profissionais de forma técnica e imparcial, ajudando na escolha do equipamento mais adequado e também na utilização correta dos recursos disponíveis no dia a dia. Bom, continuando a aula, a partir desses mecanismos temos um efeito em cascata, envolvendo angiogênese, neurogênese, sinaptogênese, neuroproteção e neuroplasticidade. A angiogênese corresponde à formação de novos vasos sanguíneos a partir de vasos já existentes. Esse processo contribui para a melhora do fluxo sanguíneo, da perfusão cerebral e da oxigenação celular. Temos também a neurogênese e a sinaptogênese. A neurogênese está relacionada à formação de novos neurônios, enquanto a sinaptogênese corresponde à formação e ao fortalecimento de novas conexões sinápticas. Esses mecanismos contribuem para o aumento da plasticidade neural e da conectividade cerebral. Outro efeito muito importante é a neuroproteção. A neuroproteção está relacionada à redução da apoptose, que é a morte celular programada, e à modulação dos processos neuroinflamatórios. Como resultado, podemos favorecer a aprendizagem, a memória, a recuperação funcional e a capacidade de adaptação do sistema nervoso. Na neuroplasticidade também ocorre a liberação de fatores neurotróficos derivados do cérebro, como o BDNF. Podemos compreender esses fatores como uma espécie de fertilizante para o cérebro, porque eles auxiliam na reorganização, no fortalecimento e na formação de novas redes neurais. Portanto, estamos falando de um processo de neuroproteção, reconexão e vascularização.
Na sinaptogênese, ocorre a formação de novas conexões, que podem ajudar o sistema nervoso a criar caminhos alternativos ao redor de regiões comprometidas. Isso é especialmente importante na reabilitação de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral ou traumatismo crânioencefálico. Nessas condições, o objetivo é favorecer a reorganização das redes neurais, estimular novas conexões e contribuir para a recuperação das funções afetadas. A angiogênese, por sua vez, promove a neovascularização, aumentando o número de pequenos vasos e favorecendo a oxigenação cerebral. Também temos a participação do sistema linfático, que considero um mecanismo fantástico. Durante o sono, esse sistema aumenta sua atividade e auxilia na drenagem e na limpeza do cérebro. Quando o paciente consegue dormir melhor, o cérebro também pode realizar esse processo de maneira mais eficiente. O aumento do fluxo e da drenagem favorece a remoção de resíduos metabólicos e de substâncias neurotóxicas acumuladas nos tecidos. Isso contribui para a modulação da inflamação e do estresse oxidativo. Também buscamos favorecer os mecanismos relacionados à remoção de proteínas como a beta-amiloide e a proteína tau, que estão envolvidas nos processos inflamatórios e degenerativos observados principalmente na doença de Alzheimer, em outras demências e no envelhecimento cerebral. Portanto, temos diferentes benefícios associados tanto ao comprimento de onda vermelho, de 660 nanômetros, quanto ao infravermelho próximo. A luz vermelha pode contribuir para a neuroproteção e para a redução dos processos inflamatórios relacionados ao acúmulo de proteínas, à disfunção mitocondrial e à perda neuronal. Com isso, buscamos favorecer a drenagem cerebral, a redução do estresse oxidativo e a modulação da neuroinflamação. Esses efeitos podem contribuir para a melhora cognitiva, para a memória e para a perfusão cerebral. Quando utilizamos o comprimento de onda infravermelho de 808 nanômetros, também podemos trabalhar estratégias voltadas às estruturas mais profundas e às alterações observadas na doença de Parkinson. Ocorre uma degeneração progressiva de neurônios localizados principalmente na substância negra. Essa degeneração está associada à redução da produção de dopamina. Como consequência, o paciente pode apresentar tremores, rigidez muscular, bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, e alterações na coordenação motora. Também pode apresentar aumento da tensão e da contração muscular em diferentes regiões do corpo, inclusive no pescoço. Essas alterações podem interferir na voz, na mastigação, na deglutição e em outras funções importantes para a comunicação e para a alimentação. O paciente com Parkinson também pode apresentar redução da intensidade vocal, dificuldade para articular as palavras e comprometimentos importantes durante a deglutição. Todo esse conjunto de alterações interfere diretamente em sua independência e em sua qualidade de vida. Com a terapia de luz, buscamos favorecer a preservação neuronal, a neuroproteção e os mecanismos relacionados à neurotransmissão dopaminérgica. A modulação da inflamação também pode contribuir para a melhora do equilíbrio, da coordenação motora e da organização dos movimentos. Além das alterações motoras, as doenças neurodegenerativas também podem provocar comprometimentos cognitivos. Na doença de Alzheimer, encontramos o acúmulo de placas beta-amiloides, alterações relacionadas à proteína tau, disfunção das sinapses e um processo de neuroinflamação crônica. Essas alterações comprometem progressivamente a memória, a cognição, o comportamento e a capacidade funcional do paciente, interferindo diretamente em sua qualidade de vida. A partir desses mecanismos, podemos observar a redução do estresse oxidativo e da neuroinflamação,
além do aumento da produção de ATP em áreas corticais e em regiões relacionadas ao hipocampo. Também buscamos favorecer a neurogênese e melhorar a perfusão cerebral. Com o aumento da circulação e da oxigenação, podemos contribuir para a consolidação da memória, para a atenção e para a melhora das funções cognitivas e executivas. Na doença de Parkinson, um dos principais objetivos é favorecer a proteção dos neurônios localizados na substância negra e os mecanismos relacionados à neurotransmissão dopaminérgica. Com isso, buscamos apoiar a reorganização neurofuncional e reduzir os impactos provocados pelo processo neurodegenerativo. Em nível sistêmico, a fotobiomodulação pode auxiliar na modulação da inflamação e na proteção das células afetadas pelo estresse oxidativo e pela ação de substâncias tóxicas. Clinicamente, esses mecanismos podem repercutir sobre o equilíbrio, a coordenação motora, a lentidão dos movimentos e a rigidez muscular. Quem acompanha pacientes com Parkinson sabe como a rigidez pode dificultar todo o processo de reabilitação. Em alguns momentos, o profissional realiza os exercícios, mas o paciente permanece muito rígido, com dificuldade para executar os movimentos e responder aos estímulos terapêuticos. A fotobiomodulação pode ser utilizada para favorecer o relaxamento, diminuir a rigidez e preparar o organismo para as técnicas de reabilitação que serão realizadas em seguida. Ao longo dos anos, acompanhei relatos e resultados de profissionais que utilizam essas estratégias em pacientes com Parkinson, inclusive em casos associados a zumbido, alterações somatosensoriais e outros comprometimentos. O objetivo é trabalhar o paciente de maneira integrada, buscando melhorar sua energia, sua mobilidade e sua qualidade de vida. A fotobiomodulação pode se tornar um recurso importante para auxiliar o profissional no dia a dia clínico. Quando utilizada antes dos exercícios terapêuticos, ela pode favorecer maior relaxamento e melhorar a resposta do paciente às atividades realizadas posteriormente. Em um paciente com rigidez acentuada, por exemplo, esse relaxamento pode facilitar a execução de exercícios de coordenação, mobilidade, motricidade orofacial e deglutição. Isso é especialmente importante porque os pacientes com doenças neurodegenerativas podem apresentar alterações importantes na deglutição, aumentando o risco de broncoaspiração e de pneumonia aspirativa. Por isso, uma estratégia que costumo indicar é realizar inicialmente a fotobiomodulação, buscando modular a neuroinflamação, a rigidez e a condição sistêmica do paciente. Depois dessa preparação, cada profissional poderá utilizar os recursos específicos de sua área. Na doença de Alzheimer, também buscamos diferentes desfechos clínicos e funcionais. A fotobiomodulação pode contribuir para a organização das redes cerebrais, para a memória verbal, para a função executiva e para os mecanismos necessários à terapia de linguagem. Essa preparação pode oferecer melhores condições para que o paciente participe das atividades de estimulação cognitiva, comunicação e linguagem. Na doença de Parkinson, podemos observar benefícios relacionados à coordenação motora, à mobilidade e à redução da lentidão dos movimentos. O paciente pode apresentar maior estabilidade, melhor controle corporal e mais habilidade para realizar os exercícios propostos. Esses efeitos também podem favorecer a mobilidade e a motricidade da região orofacial. Como explicamos anteriormente, a rigidez pode comprometer a mastigação, a deglutição, a articulação da fala e a produção da voz. Ao reduzir essa rigidez e melhorar a organização motora, podemos oferecer melhores condições para a reabilitação da disfagia e das alterações de motricidade orofacial.
Também podemos observar uma melhora da estabilidade postural e da coordenação dos movimentos após a utilização da terapia de luz. Nos casos de acidente vascular cerebral, a orientação é que a fotobiomodulação seja considerada o mais precocemente possível, sempre de acordo com a avaliação e com a condição clínica do paciente. Essa janela inicial é importante devido aos mecanismos de neuroproteção, a redução das lesões secundárias ao aumento da circulação cerebral e a reorganização cortical. Dependendo da região cerebral afetada, o paciente poderá apresentar comprometimentos de linguagem, fala, compreensão, cognição, equilíbrio, deglutição ou movimento. Por isso, a fotobiomodulação pode ser integrada à reabilitação com o objetivo de favorecer a recuperação funcional e preparar o sistema nervoso para as demais terapias. Quando associamos a terapia de luz aos exercícios específicos, buscamos melhorar a resposta neurológica e acelerar o processo de reorganização funcional. Nos casos de demência, podemos considerar essa abordagem como uma forma de gestão da condição clínica e da qualidade de vida. O objetivo é reduzir o sofrimento do paciente e contribuir para a cognição, o comportamento, a atenção e a memória. Também podemos observar benefícios relacionados à redução do estresse, da ansiedade e da irritabilidade. Essas respostas são especialmente importantes quando trabalhamos regiões e vias relacionadas ao sistema límbico. O paciente pode se tornar mais tranquilo, mais atento e mais participativo durante as atividades terapêuticas. Isso não significa interromper completamente a progressão de uma doença neurodegenerativa. Entretanto, podemos auxiliar o paciente de maneira mais eficaz quando associamos a fotobiomodulação às demais estratégias de reabilitação, principalmente quando utilizamos os comprimentos de onda vermelho e infravermelho de maneira planejada. Nos casos de lesões isquêmicas, como no acidente vascular cerebral, a terapia de luz pode contribuir para os mecanismos de reparação, cicatrização e reorganização do tecido cerebral. Em pacientes com traumatismo crânioencefálico, também buscamos reduzir o dano oxidativo, modular a neuroinflamação e favorecer a recuperação funcional e cognitiva. Por isso, precisamos compreender as diferentes janelas de oportunidade durante o tratamento. A fotobiomodulação pode reduzir a expressão de citocinas pró-inflamatórias e favorecer citocinas anti-inflamatórias e fatores de crescimento. Esses mecanismos participam do processo de reparação e regeneração dos tecidos lesionados. Como resultado, podemos estimular neurogênese, angiogênese e reorganização cortical. Essa base biológica é muito importante na reabilitação neurológica porque favorece a plasticidade sináptica, a formação de novas conexões e a recuperação das funções comprometidas. Quando esses mecanismos são associados às técnicas de cada área profissional, podemos ampliar os benefícios da reabilitação. Na afasia motora, por exemplo, a fotobiomodulação pode ser utilizada para preparar as redes relacionadas à fala, à linguagem e ao processamento sensorial, principalmente após um acidente vascular cerebral ou um traumatismo crânioencefálico. Também podemos considerar outras condições relacionadas à saúde mental e ao desenvolvimento neurológico. Entre elas estão o transtorno do espectro autista, conhecido como TEA, e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Nesses casos, a fotobiomodulação pode ser associada às estratégias de acompanhamento e reabilitação, buscando favorecer a atenção, a regulação comportamental e a organização das funções neurológicas, principalmente nos pacientes que apresentam hiperatividade. Também encontramos possibilidades de utilização em pacientes com traumatismo crânioencefálico, conhecido como TCE,
encefalopatia traumática crônica e esclerose múltipla. Nessas condições, buscamos proporcionar suporte neuroprotetor e modular os processos inflamatórios envolvidos. A terapia de luz também pode ser integrada às abordagens utilizadas nos casos de depressão e ansiedade, contribuindo para a redução da ansiedade, a melhora do humor e a qualidade de vida. A mudança de humor pode ser muito significativa. Muitos profissionais e familiares relatam que o paciente passa a se apresentar de maneira mais tranquila, menos irritada e com melhores respostas comportamentais. Antes, ele poderia perder a paciência com facilidade, apresentar irritabilidade constante ou dificuldade para controlar suas reações. Com a organização das funções relacionadas ao sistema límbico, ao hipocampo e à amígdala, pode ocorrer uma melhora importante no comportamento e na estabilidade emocional. Outra área pela qual tenho muito interesse é a dos distúrbios do sono. A fotobiomodulação pode proporcionar respostas importantes nos pacientes que apresentam alterações do sono, contribuindo para a organização do ritmo circadiano e para a melhora da insônia. O paciente pode acordar menos durante a madrugada, levantar com menor sensação de cansaço e sonolência e apresentar maior facilidade para iniciar o sono. Alguns pacientes possuem dificuldade para alcançar e manter as fases mais profundas do sono, relacionadas principalmente às ondas delta e teta. Eles podem acordar por volta das 3 ou 4 horas da manhã e demorar muito para voltar a dormir. Como consequência, levantam irritados, cansados e sem disposição. Esses pacientes também podem apresentar alterações relacionadas ao cortisol e ao funcionamento do eixo do estresse. Quando associamos a terapia de luz às demais estratégias de acompanhamento, buscamos neuromodular essas informações e favorecer uma melhor organização das ondas cerebrais relacionadas ao sono e ao relaxamento. A onda alfa está relacionada ao estado de relaxamento, enquanto as ondas teta e delta participam de diferentes etapas do sono. Ao favorecer essa organização, buscamos proporcionar mais calma, equilíbrio e restauração da arquitetura do sono. Isso pode contribuir para a regulação do ritmo circadiano, para a redução da insônia e para o reequilíbrio do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é formado principalmente pelos sistemas simpático e parasimpático. O objetivo não é desligar completamente um sistema e ativar apenas o outro, mas favorecer o equilíbrio entre eles. Muitos pacientes permanecem por longos períodos em um estado de predominância simpática, conhecido como simpaticotonia. Eles permanecem em alerta, tensos, agitados e com dificuldade para relaxar. Por meio da terapia de luz, buscamos reduzir essa predominância excessiva e favorecer uma maior participação do sistema parasimpático, contribuindo para o equilíbrio autonômico. Esse equilíbrio também é importante nos processos relacionados às lesões crônicas e à recuperação funcional. É justamente por isso que indico frequentemente a combinação dos 2 comprimentos de onda, 660 nanômetros e 808 nanômetros. Com essa combinação, buscamos ampliar a ativação mitocondrial e favorecer uma maior produção de energia celular. A luz vermelha permite trabalhar estruturas, tecidos e vasos mais superficiais. O infravermelho próximo apresenta maior capacidade de propagação pelos tecidos, permitindo alcançar estruturas e vasos localizados em regiões mais profundas. Ao associarmos os 2 comprimentos de onda, buscamos produzir uma resposta neurofuncional mais ampla e favorecer a organização do sistema de maneira mais eficiente. Mas em quais áreas devemos realizar essa irradiação?
Para provocar essa reorganização, precisamos direcionar a luz para regiões específicas que estejam relacionadas às funções que desejamos trabalhar. Para isso, podemos utilizar como referência um mapeamento topográfico conhecido como Sistema Internacional 1020. Esse sistema é utilizado para padronizar a localização de regiões do couro cabeludo em procedimentos como o eletroencefalograma e diferentes técnicas de neuromodulação elétrica. Essas mesmas referências anatômicas também podem auxiliar os profissionais que trabalham com a fotobiomodulação na localização das áreas cerebrais. Existe, entretanto, uma diferença importante entre a neuromodulação elétrica e a fotobiomodulação. Na estimulação elétrica, o profissional pode organizar o protocolo buscando inibir determinada área e estimular outra. Na fotobiomodulação, não precisamos pensar exatamente dessa maneira. A luz atua modulando a atividade celular e favorecendo a organização daquela região. Mesmo em áreas que apresentam uma hiperexcitação neuronal, a melhora da bioenergética, da circulação e da oxigenação pode contribuir para a reorganização da atividade neurológica. Portanto, são estímulos diferentes, mas ambos podem ser utilizados com o objetivo de favorecer o equilíbrio da neuromodulação cerebral. Dentro do Sistema Internacional 1020, encontramos pontos relacionados às regiões frontal, pré-frontal, parietal e temporal. A região pré-frontal possui uma participação muito importante na regulação das informações cognitivas e das funções executivas. Também podemos trabalhar os pontos localizados na região central da cabeça. Esses pontos podem ser utilizados com o objetivo de favorecer o equilíbrio funcional do paciente, reduzir a agitação e auxiliar na desaceleração dos pensamentos acelerados ou repetitivos. Dentro do mapeamento, encontramos pontos centrais localizados no topo da cabeça, além de pontos distribuídos pelas regiões parietal e temporal. Cada ponto corresponde a uma referência anatômica e está relacionado a determinadas funções cerebrais. Na região temporal, por exemplo, encontramos pontos distribuídos ao longo dos dois lados da cabeça. Também temos os pontos da região parietal e os pontos centrais, que podem ser selecionados de acordo com o objetivo da neuromodulação. Portanto, temos diferentes possibilidades de aplicação sobre a calota craniana. Os profissionais poderão posicionar a caneta pontualmente sobre as regiões selecionadas e utilizar os comprimentos de onda vermelho e infravermelho próximo de acordo com a condição estudada e com a desorganização neurofuncional apresentada pelo paciente. Essa é uma aplicação pontual. É importante lembrar que na aplicação transcraniana ocorre uma perda de parte da energia durante a passagem da luz pelas barreiras existentes entre a superfície e o tecido cerebral. Temos o couro cabeludo, os tecidos, os ossos da calota craniana e as demais estruturas que interferem na propagação da luz. Por esse motivo, a aplicação transcraniana pode ser associada às vias sistêmicas. Podemos orientar a associação com a via intranasal, a transpalatal, realizada na região do palato, e a transmeatal, realizada no conduto auditivo. Dependendo da condição do paciente, também podemos incluir a aplicação transabdominal, principalmente nos casos relacionados à disbiose e às alterações do eixo intestino-cérebro. Outra possibilidade é a irradiação da região cervical, onde estão localizadas estruturas vasculares importantes, como as artérias vertebrais, que participam da formação da artéria basilar. Portanto, podemos combinar pontos sobre a calota craniana com diferentes vias sistêmicas, sempre seguindo um planejamento relacionado à fisiopatologia e às funções que desejamos trabalhar.
Dentro do mapeamento cerebral, temos as regiões pré-frontal, frontal, central, temporal, parietal e occipital. Cada uma apresenta funções predominantes. A região pré-frontal está relacionada à cognição, às funções executivas, à tomada de decisões, à atenção e ao controle emocional. A região frontal participa do planejamento, da organização do comportamento e da execução das atividades. A região central está relacionada principalmente ao processamento e ao controle motor. Por isso, possui grande importância nas estratégias voltadas aos pacientes com doença de Parkinson e outras alterações motoras. A região temporal está relacionada ao processamento auditivo, à memória e a funções associadas ao sistema límbico. A região parietal participa da integração sensorial, da percepção corporal e do processamento das informações somatosensoriais. A região occipital está relacionada principalmente ao processamento visual e à organização das informações espaciais. Entre os pontos mais conhecidos para trabalhar humor, cognição e atenção, encontramos o F3 e o F4. Esses pontos estão localizados nas regiões frontais esquerda e direita, próximos à linha de implantação do cabelo, de acordo com as medidas do Sistema Internacional 1020. O F3 corresponde à região frontal esquerda, enquanto o F4 corresponde à região frontal direita. Esses pontos possuem uma relação importante com o humor, a cognição, a atenção e as funções executivas. Eles podem ser considerados principalmente nos pacientes que apresentam irritabilidade, alterações de humor, dificuldades cognitivas, dor, ansiedade ou distúrbios do sono associados às doenças neurodegenerativas. Também temos os pontos CZ e PZ. O CZ está localizado na linha central, próximo ao topo da cabeça, e está relacionado principalmente ao processamento sensório-motor. O PZ também se encontra na linha central, porém em uma posição mais posterior, na região parietal. Esses pontos podem ser utilizados para trabalhar a integração sensorial, a organização motora e o processamento das informações corporais. Também precisamos considerar a simetria entre os dois hemisférios cerebrais. Temos as regiões temporais, frontais, centrais e parietais, distribuídas nos hemisférios direito e esquerdo. O objetivo é favorecer uma melhor comunicação entre essas áreas e contribuir para que o cérebro entre em maior sincronismo funcional. Quando ocorre uma melhor sincronização, podemos favorecer o equilíbrio entre redes que estavam funcionando de maneira desorganizada ou desconectada. Na região pré-frontal esquerda, podemos trabalhar aspectos relacionados ao relaxamento, à cognição, às funções executivas e à organização das ondas cerebrais. Alguns pacientes apresentam alterações na atividade alfa, que está relacionada ao relaxamento, além de mudanças na organização da atividade delta e na comunicação entre os hemisférios. Essas alterações podem estar associadas à dificuldade para relaxar, aos distúrbios do sono e à desorganização das funções cognitivas. Por isso, a região pré-frontal esquerda é uma área importante dentro das estratégias de neuromodulação. Na região pré-frontal direita também encontramos diferentes redes e conexões funcionais. Podemos trabalhar a organização das atividades delta, teta, alfa e beta, buscando favorecer um melhor equilíbrio entre as ondas cerebrais. Cada uma dessas ondas participa de diferentes estados de atividade, como sono, relaxamento, atenção, concentração e processamento cognitivo. O objetivo não é aumentar indiscriminadamente uma frequência ou eliminar outra, mas favorecer uma organização mais equilibrada da atividade cerebral. Com isso, buscamos melhorar as funções executivas, a atenção,
a cognição e o processamento das informações. Quando diferentes regiões passam a se comunicar de maneira mais organizada, ocorre uma melhor integração das redes cerebrais. É justamente esse processo de organização e integração funcional que chamamos de neuromodulação. Quando promovemos essa integração entre as diferentes áreas e redes cerebrais, podemos favorecer uma melhora funcional e proporcionar mais qualidade de vida ao paciente, principalmente nos estágios mais avançados das doenças neurodegenerativas. Existe um estudo, inclusive incluído nas referências desta aula, que apresenta os benefícios da fotobiomodulação sobre as frequências e as ondas cerebrais. Por meio dessa neuromodulação, buscamos melhorar o processamento das informações, reduzir desorganizações funcionais e favorecer a comunicação entre diferentes redes neurais. Alguns pacientes apresentam uma redução importante da atividade funcional, dificuldade de conexão entre as redes e pouca capacidade de gerenciar adequadamente as informações recebidas. Quando favorecemos o equilíbrio entre as diferentes ondas cerebrais, podemos aumentar o sincronismo e melhorar a organização de toda essa rede. Temos diferentes bandas de frequência cerebral que podem ser moduladas. As ondas delta e teta possuem uma relação importante com o sono. Por isso, uma das respostas frequentemente observadas após a fotobiomodulação é a melhora da qualidade do sono. Muitos pacientes conseguem relaxar mais rapidamente e apresentam maior facilidade para iniciar e manter o sono. Também temos a participação das ondas relacionadas ao relaxamento. Quando ocorre uma melhor organização dessas frequências, o paciente pode apresentar redução da rigidez, da dor, da tensão muscular e da agitação. Dentro das estratégias que estudo e indico aos profissionais, considero importante combinar a aplicação sobre a calota craniana com vias sistêmicas. Podemos selecionar a aplicação transcraniana e associá-la a 2 vias sistêmicas, de acordo com a condição e com a tolerância do paciente. Por exemplo, podemos associar a via intranasal à via radial ou utilizar a via transmeatal juntamente com a aplicação radial. A aplicação transpalatal também pode ser incluída, inclusive em sessões diferentes. Precisamos ter atenção especial com os pacientes idosos e com aqueles que apresentam maior fragilidade. Não devemos realizar uma sobrecarga de energia ou de dosimetria em uma única sessão. Quando ocorre uma estimulação excessiva, o paciente pode apresentar uma resposta de inibição, com aumento do cansaço, indisposição ou sonolência. Alguns pacientes também podem sentir mais sede após a sessão. Por isso é importante orientar uma boa hidratação antes e depois do procedimento. A presença adequada de água nos tecidos participa da interação da luz com o organismo, especialmente quando utilizamos o comprimento de onda infravermelho. Portanto, o profissional pode selecionar 2 vias sistêmicas e organizar a sequência de aplicação conforme o objetivo do protocolo. Mas o que fazer quando existe apenas um equipamento disponível? Nesse caso, a orientação é começar pela via sistêmica. Primeiro, buscamos melhorar o ambiente sistêmico, a circulação, a oxigenação e a condição bioenergética do organismo. Depois, realizamos a aplicação pontual sobre as áreas selecionadas da calota craniana. Dessa forma, o profissional pode organizar inicialmente a aplicação sistêmica e, em seguida, trabalhar os pontos transcranianos relacionados às funções que deseja estimular. Essa sequência pode tornar a estratégia mais organizada, eficiente e segura. A fotobiomodulação é um método não invasivo, indolor e geralmente muito bem tolerado. Durante a aplicação, o paciente normalmente não sente dor. Dependendo do fototipo, especialmente em peles com maior concentração de melanina,
pode ocorrer uma percepção discreta de aquecimento na região irradiada. Por isso, o profissional deve observar continuamente a resposta da pele e respeitar os parâmetros adequados de potência, energia e tempo. Como trabalhamos com luz de baixa intensidade e não ionizante, não buscamos produzir danos térmicos nos tecidos. A tolerabilidade costuma ser excelente. Muitos pacientes ficam bastante relaxados durante a aplicação e alguns chegam a adormecer durante o procedimento. Entretanto, a segurança ocular deve ser sempre respeitada. O paciente e o profissional precisam utilizar os óculos de proteção adequados ao comprimento de onda empregado. Se estamos cuidando do paciente, também precisamos proteger o profissional que realiza o procedimento. A fotobiomodulação pode ser integrada a diferentes áreas da saúde, como fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicologia, medicina, enfermagem e outras especialidades envolvidas na reabilitação e na neuromodulação. Cada profissional deverá utilizá-la dentro das atribuições e dos limites de sua área de atuação. Por ser uma técnica não invasiva, apresenta boa tolerabilidade e pode ser associada a outras estratégias terapêuticas. Existe uma sinergia importante entre a fotobiomodulação e os tratamentos médicos, a alimentação, os exercícios e os diferentes recursos utilizados durante a reabilitação. Ela faz parte de uma abordagem integrativa, na qual diferentes intervenções podem atuar em conjunto para favorecer a recuperação funcional e a qualidade de vida. Também podemos considerar sua utilização dentro de estratégias preventivas, ao favorecer a circulação, a oxigenação, o metabolismo celular e a função mitocondrial. Buscamos oferecer melhores condições para o funcionamento do organismo durante o envelhecimento. Por isso, a fotobiomodulação também pode ser indicada pelos profissionais como parte dos cuidados voltados ao envelhecimento saudável e à preservação das funções neurológicas. Durante o envelhecimento, também podem surgir diferentes alterações relacionadas ao funcionamento do sistema nervoso e ao equilíbrio do organismo. Nas mulheres, por exemplo, as mudanças hormonais associadas à menopausa podem provocar ondas de calor, alterações do sono, irritabilidade, cansaço e mudanças na regulação da temperatura corporal. Essa regulação térmica possui uma relação importante com o hipotálamo, uma estrutura cerebral responsável pelo controle da temperatura, do sono, do metabolismo e de diferentes funções hormonais. Dentro de uma abordagem integrativa, a fotobiomodulação pode ser indicada pelos profissionais como uma estratégia para favorecer o equilíbrio sistêmico, o bem-estar e a qualidade de vida durante essas fases de transição. Por isso, não precisamos pensar apenas na aplicação realizada diretamente sobre a região relacionada ao sintoma. As vias sistêmicas podem ser muito importantes porque permitem trabalhar a bioenergética, a circulação, a inflamação e a organização geral do organismo. O objetivo é promover mais disposição, melhor qualidade do sono, equilíbrio funcional e bem-estar no dia a dia, contribuindo para um processo de envelhecimento mais saudável. Quando falamos em doenças neurodegenerativas, precisamos compreender que o acompanhamento geralmente será prolongado. Esse paciente poderá necessitar de um protocolo inicial com maior número de sessões e, posteriormente, de sessões de manutenção. Não estamos falando de um atendimento isolado, mas de uma estratégia contínua que deve ser acompanhada e ajustada pelo profissional de acordo com a evolução clínica e com a resposta apresentada. Pacientes com doenças neurodegenerativas muitas vezes não recebem uma alta definitiva, porque estamos lidando com condições progressivas.
O objetivo da fotobiomodulação é contribuir para a neuromodulação, preservar funções, reduzir sintomas e proporcionar mais qualidade de vida. A fotobiomodulação não significa interromper definitivamente a progressão da doença. Entretanto, pode participar de uma abordagem integrativa voltada à melhora funcional, ao conforto e à manutenção da independência do paciente pelo maior tempo possível. Por isso, o acompanhamento precisa ser individualizado e contínuo. O profissional deverá observar a evolução do paciente, sua tolerância, as mudanças cognitivas, motoras, comportamentais e funcionais, ajustando as vias e os parâmetros conforme a necessidade. Para finalizar, deixei nesta aula algumas referências científicas relacionadas à fotobiomodulação cerebral e à neuromodulação. Vocês podem pausar o vídeo ou capturar a tela para consultar esses estudos posteriormente. São artigos que considero importantes para quem deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a aplicação da fotobiomodulação na reabilitação neurológica. Espero que esta aula tenha ajudado vocês a compreenderem que a terapia de luz não se resume a posicionar um equipamento sobre um ponto. Precisamos entender as vias de aplicação, os comprimentos de onda, a dosimetria, a bioenergética, a neuroplasticidade e as necessidades específicas de cada paciente. Quando o profissional compreende esses mecanismos, ele consegue integrar a fotobiomodulação aos recursos que já utiliza em sua área e organizar estratégias mais completas, conscientes e individualizadas. Muito obrigado por terem acompanhado esta aula até o final. Continuem estudando, pesquisando e colocando a ciência em primeiro lugar.